Pessoal, eu estive participando do podcast do Bodyweight Brasil falando sobre o método conjugado. O link vai estar aqui embaixo na descrição nos comentários. Vai lá. Oi, prazer, meu nome é Gabriel do site Pentagon. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou oferecer uma possível solução para o problema das remadas. Qual é esse problema? Você deve realizar esse exercício de forma com alta intensidade, bastante pesada, ou baixa intensidade e alto volume, com pouca carga e várias repetições. Que diferença faz? Faz diferença em primeiro lugar? Se fizer, qual? Como que isso impacta o seu treino e a sua recuperação? Esse é um dos exercícios menos comentados aqui na esfera fitness brasileira, tá? Então justamente por isso eu acho esse vídeo extremamente relevante e também é muito difícil você encontrar uma resposta para esse dilema. Mas eu vou detalhar mais logo após um rápido anúncio. Se você gosta de vídeos sobre treinamento de força, postura e assuntos relacionados, não deixe de dar uma olhada aqui no canal Gabriel Martins Fitness. São mais de 500 vídeos com assuntos e abordagens totalmente exclusivas, nunca vistos no Brasil e algumas até no mundo. Pode ter certeza que esse tipo de conteúdo você não vai achar com facilidade disponibilizado totalmente de graça. Tudo que eu peço para você é que, se for possível, ajudar o canal. Você pode fazê-lo de maneira direta, como por exemplo, uma doação no meu Pix, gabrielmartinsfitness@gmail.com. Isso ajuda bastante a gente continuar produzindo conteúdo. Como por exemplo, você pode fazer uma pequena doação de R$10 e pedir um assunto de um vídeo ou apenas um agradecimento. Você também pode contribuir através do PicPay, do PayPal e até uma carteira Bitcoin. Caso não seja possível, você pode fazê-lo de maneira indireta, como por exemplo, deixando aquele joinha, escrevendo um comentário de 3 a 5 palavras, nem que seja falando assim, vídeo muito bom, isso já ajuda bastante o crescimento do canal e as estatísticas. Você pode também se inscrever aqui no canal, eu posto vídeo toda semana, e não se esqueça de clicar no sininho para que você receba notificação toda vez que eu fizer um upload. Dito isso, vamos direto pro vídeo. Pois bem, vamos lá pessoal, não quis demorar demais na introdução desse vídeo, porque para explicar o problema eu vou precisar de um pouquinho de tempo, tá? Mas aguenta aqui comigo, eu sei que você vai se identificar, você já passou por isso, se você é uma pessoa que treina força e leva a sua ida à academia de forma séria, vamos dizer assim, tá? Remadas. Por que fazê-las? Eu acho que em primeiro lugar, tá? É um exercício que é muito bom, muito interessante. Por quê? Ele vai estar treinando suas costas superior, trapézio, latíssimo, tá? É um exercício composto de membros superiores, mas que também envolve os membros inferiores de maneira isométrica, tá? A remada de maneira geral que eu estou tratando nesse vídeo é tanto a bent over, ou a curvada, ou qualquer outra variação, tá? Por quê? Todas elas têm mais ou menos a mesma coisa em comum. Você está utilizando um ângulo de flexão de quadril, tá? Você está tendo que trabalhar de forma isométrica as suas costas, está tendo que utilizar o seu abdômen, está alongando o seu posterior de coxa, trabalhando de forma isométrica os diretores da coluna e trabalhando todos aqueles grupos musculares de costa superior. Além disso, ele é um dos exercícios principais para poder combater posturas ruins, tá? Hipercifose, porque ele está fortalecendo as costas, e ele também vai equilibrar todos os seus supinos e desenvolvimentos, né? Todas as empurradas que você faz, porque justamente é a amplitude de movimento contrária, tá? Outros grupos musculares. Ao passo que é um ditado muito comum e que eu apoio, que o seu volume de treinamento de costas tem que ser 2 a 3 vezes maior do que o seu volume de treinamento anterior, né, de empurrada. É um conselho que eu levo muito a sério. Mas o que acontece? Justamente o que torna um exercício muito bom é o que torna ele complicado de colocar no seu treinamento. Pensa comigo. Se ele é um exercício de membro superior que trabalha membros inferiores de forma isométrica, qualquer alteração no seu corpo naquele dia vai gerar problema. Como assim? Imagine que um dia você treina perna e você está extremamente dolorido do seu posterior de coxa e a sua lombar no dia seguinte. Como que você vai na academia realizar uma remada? Porque se você entrar naquela posição, você já vai sentir dor, vai estar dolorido. Você não vai conseguir manter a tensão isométrica necessária para realizar a remada de forma correta, que vai te obrigar a 2 coisas. Fazer o exercício errado, tá? Porque o seu músculo simplesmente não consegue manter tensão quando ele está dolorido, o seu cérebro não deixa. Conseguir ele até consegue, mas o seu cérebro não deixa. Em segundo lugar, você vai ter que abaixar a carga de forma extrema. E muitas vezes você vai abaixar tanto que os grupos musculares, as costas superior, trapézio, latíssimo, não vão trabalhar direito, tá? Porque eles são grupos musculares que precisam de alto volume e intensidade, mas é difícil colocar lá, justamente por essas outras barreiras que não tem a ver exatamente com o exercício. Também pode acontecer de que, se você tiver um treinamento muito intenso, você tiver sem fôlego, você não vai conseguir realizar a manobra de valsalva, a forma vai ficar ruim ou você vai ter que abaixar muita carga. Isso aí é um dilema, tá? Por quê? Se eu coloco as remadas, né, depois do meu treinamento de perna e faço ela dolorida, eu não consigo fazer a mesma performance. Mas se eu coloco ela antes, eu atrapalho o meu treinamento de perna, porque eu vou estar com as costas extremamente doloridas. Aí na hora que eu vou fazer, por exemplo, um agachamento, eu não vou conseguir manter meu tronco ereto. Na hora que eu vou fazer um levantamento terra, eu não vou conseguir ter aquela saída ótima do chão, diminuindo a amplitude de movimento, utilizando o quadril e não a coluna, entendeu? Então é um exercício muito bom, mas aonde que você vai colocar? Outra solução seria, por exemplo, você fazer a remada no dia de perna, só que você abaixar num ângulo, vamos dizer assim, maior do que o seu levantamento terra, para poder puxar a carga com as costas, também não é tão interessante assim, porque você já tem uma exaustão daquela própria sessão, e aí pode ser estresse demais na sua lombar. Então você pode ver que é um exercício ótimo, mas ele tem um estímulo
estímulo altíssimo e também tem uma fadiga, né, um potencial de gerar fadiga altíssimo. Então vamos dizer que é alto risco, alta recompensa. Entendido o problema, o que a gente pode fazer a partir daí, tá? Existem várias alternativas e eu já experimentei com várias, porque esse é um dilema que eu já passo alguns anos treinando membros superiores e inferiores da maneira que eu faço. Para quem treina, por exemplo, push-pull legs, que seria puxadas, empurradas e pernas, tá? Você também vai ter esse problema, porque novamente o dia de costas está cercado de um dia de empurrada e depois tem um dia de perna. Então um vai acabar afetando o outro, tá? Se você faz um treino de corpo todo, eu acho que esse é o único cenário que não atrapalha tanto. Entretanto, a fadiga, né, no final do treino é enorme. Então se você põe esses exercícios no final do treino, novamente, você não vai conseguir performar da maneira que você deveria e não vai conseguir treinar costas da maneira que você deveria, tá? Então não adianta como organizar o treino. Primeiro lugar. Segundo lugar, a seleção de exercício. Seleção de exercício é um dos principais recursos, tá? Tanto que é assim que a maior parte dos treinadores brasileiros funcionam. Cara, a chance de você ir numa academia e ver um cara fazendo uma remada curvada é mínima, é minúscula, porque ninguém sabe lidar com exercício, ninguém nem tenta. Então o que eles fariam normalmente, colocariam exercício com máquina. Qual que é o problema do exercício de máquina? Embora ele consiga trabalhar bem as suas costas superior em questão de volume, em questão de intensidade não é tão interessante assim. A gente sabe que as fibras musculares, algumas vão responder alta carga, alta tensão mecânica e outras vão responder a estresse metabólico, tá bom? Muitos volumes, muitas repetições. Por exemplo, o trapézio aguenta até os dois. Ele precisa de muita carga e precisa de muito volume. Mas, por exemplo, o bíceps não trabalha bem com muita carga, ele trabalha muito melhor com muito volume, entendeu? Então, nas costas superior, você tem esse misto, então você precisa dos dois. Para você fazer um exercício em máquina, você pode até fazer bastante volume, sentir a contração muscular, né? Cansar a fibra muscular, sentir o pump, mas você não vai conseguir trabalhar com altas cargas devido a você estar utilizando uma máquina. Você está muitas vezes preso, sentado. Então geralmente você cobre, é aquela questão, né? Você cobre as pernas e descobre a cabeça. Você cobre a cabeça e descobre as pernas. É um cobertor muito curto, tá? Agora eu vou falar sobre a possível solução encontrada e o que eu estou fazendo atualmente no meu treinamento, tá? Antes de qualquer coisa, eu quero falar que se você tem alguma ideia aí ao assistir o vídeo, já manda aqui nos comentários de uma vez, não seja influenciado pela minha opinião, porque eu quero realmente dar um jeito de resolver esse problema. Eu quero fazer remada pesada, eu quero fazer remada com volume e eu não quero ter o problema de atrapalhar outros dias de treino ou ser atrapalhado por outros dias de treino, tá? Mas a solução que eu tenho realizado no momento, colocar antes das remadas exercícios de puxadas, por exemplo, a barra fixa ou o lat pull down, como está aqui atrás, de maneira mais pesada e trabalhar a minha remada de cargas intermediárias e baixas, tá? Para alto volume. Não é o ideal, porque você não está fazendo as remadas pesadas de qualquer forma, tá? Mas você tem um elemento de treinamento pesado, vamos dizer assim, nas costas superior, latíssimo e trapézio, que seria barra fixa. Então fazer séries mais baixas, repetições mais baixas, 3 de 5, 5 de 5, tentar aumentar a carga intermediária para cima e a remada fazer o contrário, fazer 3 séries de 10, 5 séries de 10, trabalhar com um pouco mais de volume. Eu não acho que isso resolve o problema totalmente, tá? Mas é uma das melhores formas que eu tenho feito até agora. E para outro elemento de costas de maneira mais altas cargas é o próprio levantamento terra. A gente precisa do elemento de treinar costas com alta carga, da mesma forma que a gente precisa de treinar costas com cargas intermediárias e volume mais alto, tá? Eu sinceramente não acho que baixa carga e alto volume funciona para as costas. Isso é só uma coisa que eu já percebi. Novamente, tem um fundamento fisiológico que é as fibras musculares, mas na prática a gente também percebe. Você raramente vai ver alguém fazendo 3, 4 séries de 30 repetições para as costas e falando que aquilo funciona bem. Agora, para outros grupos musculares, manguito rotador, antebraço, pode ser que funcione muito bem, sabe? Então, essa é a solução que eu tenho feito no momento, tá? Repetindo, barra fixa um pouco mais pesada e depois remada para um pouco mais de volume. Fora isso, reintroduz os levantamentos terras, reintroduz as puxadas em bloco, puxadas em déficit, puxada no rack, tá? Para poder ter pelo menos um elemento de altas cargas para as costas. É otimizado? Não é, eu já admito isso. Por quê? Porque embora trabalhe sem costas, é de forma isométrica. A gente sabe que forma isométrica é muito bom para aumentar a força e é muito ruim para aumento de hipertrofia. Então, querendo ou não, você está andando para frente, não tira a mão do freio de mão. Então, eu vou estar perguntando para vocês se vocês têm outra solução para esse problema, como lidar com a remada, tá? Porque o que eu poderia fazer? Eu poderia simplesmente colocar uma remada pesada antes e a barra depois. Ou não fazer barra, por exemplo, deixar só a remada pesada. Mas, ou você faz num dia que atrapalha o dia seguinte, ou você é atrapalhado no dia anterior e tem que fazer naquele dia. E não é interessante porque você vai ter que abaixar a carga ou vai ter que piorar a forma. E principalmente remada é um exercício que por natureza tem ângulos que dependem do seu trabalho isométrico. Então geralmente quando você aumenta a porcentagem, aumenta a carga, a forma piora. Então a gente não sabe
sabe se a gente tá ficando mais forte ou se a forma tá ficando pior. Gostaria muito de saber o comentário de vocês fazem remadas, alto volume, alta carga, que dia, como que é o seu treinamento, você sente que atrapalha, tá? O que eu fiz para a maior parte da minha vida de treinamento, vamos dizer assim, é realizar o treinamento de corpo todo, então eu fazia remada pesada mais em estado fadigado, e depois que eu comecei a treinar na minha home gym, que eu separei em dia superior e inferior, eu ainda assim realizava as remadas no dia de superiores, que é após o dia de inferiores, mas mesmo dolorido eu tentava jogar a carga lá em cima, só que a forma ficava muito ruim e eu percebi com o passar do tempo que não fazia diferença, né? Eu estava realizando aquele exercício porque a forma estava tão ruim que não estava treinando as costas da maneira que deveria, tá? Então, é o que eu tenho feito no momento. O que você tem feito no momento? Gostaria de saber, manda aí nos comentários. Se você tiver gostado do vídeo, deixa aquele joinha. Não deixe de acessar o meu Instagram, Gabriel Martins Fitness, para mais conteúdo exclusivo. Venha como aqui no canal, são mais de 500 vídeos, tá? Sobre treinamento de força. Alguns eu vou resolver os problemas, alguns eu vou perguntar para vocês o que vocês têm feito. Vou ficando por aqui. Se você achou até aqui, muito obrigado.